Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento: pense bem, vá de Honda. Corra para a Honda Daruge e faça o melhor negócio agora. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, 21 de novembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. No basquete, Campinas voltou a vencer o Ituano e se garantiu na final do Campeonato Paulista. A equipe campineira ganhou 2 jogos da semifinal por 69. O segundo jogo da semifinal, o jogo 2, foi vencido por 69-59 ontem no Ginásio Prudente Moraes, em Itu. A cubana Casanova, que já tinha jogado bem na primeira partida, foi a cestinha, agora com 22 pontos marcados. E o News Truck da CBN está na Avenida Prestes Maia, em frente à concessionária Honda Daruge. E de lá, Antônio Lupe traz o primeiro destaque da Ponte Preta aqui no CBN Esportes. Grande abraço, bom dia para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o CBN Esportes desta quinta-feira. Macaca que já pensa em 2025. Cumpre tabela amanhã no jogo contra o Avaí na ressacada. A Ponte foi rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. O João Brigatti comanda a Macaca no duelo lá em Santa Catarina, mas depois vai assumir um cargo no departamento de futebol. A diretoria quer fechar o quanto antes com o novo treinador. Tudo indica que o nome é de Alberto Valentim. A Ponte também já começa a mapear o mercado em busca de reforços para a temporada do ano que vem. Futebol feminino, o Palmeiras é campeão paulista. Após vencer no tempo normal por 2-1, Verdão bateu o Corinthians. Pela primeira vez em um mata-mata, venceu nos pênaltis por 2-0 e ficou com o título do principal estadual do Brasil. Falando em Palmeiras, ontem vitória do masculino contra o Bahia por 2-1, jogo emocionante até os últimos minutos. Resultado muito bom para o Palmeiras, e contou também com o tropeço do Botafogo, que empatou em 0-0 com o Galo. Então, Palmeiras continua na segunda posição com 67 pontos, mas agora uma diferença de apenas 2 pontos para o Botafogo. E daqui a pouco informações do Corinthians, com destaque para Yuri Alberto, que comandou a vitória contra o Cruzeiro por 2-1. No tênis, Rafael Nadal aposentou a raquete após a derrota da Espanha na Copa Davis. Ao fim da partida, o tenista se emocionou ao fazer um pronunciamento final. Nadal falou durante 10 minutos, agradeceu a diversas figuras importantes em sua carreira e se emocionou a refletir sobre a sua trajetória. É o Toro Miura. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. No Guarani, também que vai jogar a Série C do ano que vem, foi rebaixado para a terceira divisão do futebol brasileiro, também já começa a pensar na temporada 2025. O técnico Alan Al dificilmente deve seguir no comando técnico depois do resultado da primeira reunião entre o treinador e também os dirigentes do Guarani. Daqui a pouquinho, no Bloco do Bugre, eu explico o porquê é difícil a permanência do treinador para comandar a equipe do Guarani em 2025. Na NBA, teve show particular de Giannis Antetokounmpo ontem à noite no Fives Forum em Milwaukee. O grego comandou as ações em Milwaukee. Milwaukee. O grego comandou as ações na segunda vitória da franquia na competição. Milwaukee Bucks 122 contra 106 do Chicago Bulls. O camisa 34 foi o cestinha da partida. Anote aí, hein? 41 pontos para Giannis Antetokounmpo na vitória em Milwaukee. É isso mesmo, 41 pontos. Ainda teve 9 rebotes e 8 assistências. Ontem jogou muito, muito bem. Eu citei agora há pouco sobre o empate do Atlético Mineiro contra o Botafogo 0-0. Fábio Scheib tem mais destaques.
Até porque uma confusão danada no final do jogo. O que pegou aí, Fábio Scheibe? Bom dia pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Exatamente, o clima esquentou ontem no empate do Atlético Mineiro com o Botafogo 0-0 lá no Independência. O Galo ficou com o jogador a menos já na metade do primeiro tempo, ainda na metade do primeiro tempo, e o Botafogo não conseguiu furar a retranca do Galo ontem lá na Independência. Ótimo resultado para o Palmeiras, que diminuiu a vantagem agora da liderança para o vice-líder, o Palmeiras na segunda colocação, para apenas 2 pontos. Como você disse, no fim da partida, muitas acusações, discussões, xingamentos, até empurra-empurra entre jogadores e membros do staff dos dois times, viu, Julio? Clima esquenta para a decisão do dia 30 lá em Buenos Aires, hein? Pois é, o Hulk jurando, o Luiz Henrique e vice-versa. O bicho pegou. Rodada perfeita pro Palmeiras. É tudo que o Palmeiras queria, né? Aliás, um feriado perfeito aos palmeirenses, com título no feminino, vitória no masculino. Os palmeirenses estão sorrindo à toa. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes. Também falando diretamente da concessionária Honda Daruge na Prestes Maia, onde está o News Truck da CBN Campinas. Muito bom dia para você, Cailão de Freitas. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Engraçado, né? O Palmeiras, falando do ano passado e também transportando para este ano, né? O Palmeiras está quieto, ali na dele, né? Já meio que, não vai dar nada mesmo o Campeonato Brasileiro, vamos ficar quietinho aí. E de repente essa rivalidade recente com o Botafogo vai dando chance, né? Ano passado cedeu o resultado naquela virada histórica. E nesta temporada também o Botafogo com um timaço até bem diferente em relação a 2023, mas dando alguns vacilos e vacilando na frente de um adversário que é fatalista, que é o Palmeiras. Então o Botafogo tá dando possibilidades, está deixando o Palmeiras sonhar, e isso é muito perigoso em se tratando de uma equipe multicampeã, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Muito bem, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar também da nossa transmissão. 99186-9070. 99186-9070 é o WhatsApp da CBN que está no ar. Você está em Paris, ô Fábio Scheibe? Onde é que você está? Esse fundo aí? Não, na Bélgica, cara. Brincadeira. Eu estou aqui na capital paulista hoje. Tenho um compromisso por aqui e acabei fazendo aqui num lugar tranquilo, viu, Julião? Ok. Porque tem uma rua em Paris que tem aí esse visual aí. Por isso que eu achei que de repente você estava em viagem a negócio. Você conhece o mundo, hein, cara? Você conhece o mundo, hein? Grande Fábio Scheibe, sorrindo à toa. 11 horas e 13 minutos, estamos no ar com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A coordenação de stream é com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina tem excesso de veículos sentido Taquaral, da Rua Dona Esther Nogueira até a Rua Carolina Florense, e no sentido Guanabara, na saída da Praça Nossa Senhora das Graças. A Avenida Francisco José de Camargo Andrade tem lentidão somente na chegada ao Balão do Castelo. No sentido oposto, motorista segue tranquilo. Pela Avenida Brasil, tem excesso de veículos sentido Vila Nova, na chegada à Avenida Imperatriz, e no sentido centro, próximo ali, a Avenida Barão de Itapura. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia, reduz a velocidade pela pista da direita, sentido centro, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil, e no sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta até a Rua Coronel Quirino. Júlio. Muito bem, agora 11 horas e 17 minutos. Bom dia para você. Amanhã CBN. Para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Agora são 11 horas e 18 minutos. Temos muito a falar. Uma rodada eletrizante do Campeonato Brasileiro. Então vamos pela ordem, né? Ontem de manhã quem esteve em campo foi o Corinthians contra o Cruzeiro. Vitória por 2-1. Vitória importante do Corinthians. Memphis Depay marcando. E Yuri Alberto sendo ovacionado pela torcida do Corinthians. A volta por cima de Yuri Alberto, que fala aqui no microfone da CBN. Um jogo difícil, o clima estava muito quente hoje. Graças a Deus a gente conseguiu sair vitorioso daqui hoje. Tivemos mais outras grandes chances ali. Infelizmente, na fatalidade, no desvio, a gente acabou tomando um gol e, querendo ou não, dá uma expectativa grande, dá uma esperança para o time do Cruzeiro. Mas, graças a Deus, a gente soube suportar essa dificuldade durante o jogo e, graças a Deus, saímos vitoriosos daqui. E sei que as chances de rebaixamento já são mínimas, né? Graças a Deus. E agora a gente vai jogo a jogo. A gente tem um grande objetivo, que é agora poder classificar para um campeonato internacional, uma Sul-Americana e, consequentemente, uma Libertadores, que é o nosso objetivo final. Então, é jogar jogo a jogo. A gente sabe da importância do jogo do fim de semana contra o Vasco em casa. Nossa torcida, eu creio que vão nos apoiar bastante. Cada ponto, cara, nos deixa mais perto ainda desse nosso objetivo grande, que é se classificar para a Libertadores. Carlão de Freitas e Yuri Alberto voltando a jogar futebol e sendo reconhecido pela torcida do Corinthians também. Ah, Júlio, eu sou suspeito para falar porque eu gosto do Yuri Alberto, não só pelo jogador que é, mas ele conseguiu vencer muita coisa, né? A pressão que ele recebeu. Claro, ele não vinha jogando bem, se precipitando nas finalizações, perdendo gols incríveis, mas a resiliência desse rapaz e a educação dele, a maneira como ele conseguiu ultrapassar esses obstáculos é sensacional. Foi o 26º gol dele, né, na temporada, se eu não estiver enganado. Isso. Uma marca impressionante. Então, de parabéns o Yuri Alberto, sendo decisivo, muito lúcido nas declarações, nas entrevistas, vive um momento especial na carreira. E eu confesso que eu fico feliz, porque passar o que ele passou, sofrer o que ele sofreu, não é fácil não, ainda mais jogando num clube da expressão do Corinthians. E hoje ele é o cara, né? O Memphis é importante, o Memphis fez gol, está também se tornando decisivo, mas hoje o Yuri Alberto é o diferente
do time alvinegro. E um ponto importante também, né, que o Roberto citou nas entrevistas recentes, a importância do trabalho de um psicólogo no clube, né? Esse acompanhamento dos psicólogos nos clubes, isso é muito importante, né? Muitos clubes ainda, muitos jogadores, inclusive clubes, alguns dirigentes, rejeitam essa ajuda, achando que estão vivendo ainda no passado, e hoje o psicólogo ele é um profissional fundamental, então o Yuri Alberto reconhecer isso e dar esse exemplo demonstra bastante sobre essa volta por cima do camisa 9 corintiano, 27 gols na temporada. E Roberto que é problema, né, para domingo, né, Júlio? Saiu sentindo a coxa, né? O Corinthians enfrenta o Vasco em casa no próximo domingo, 4 da tarde. O Timão que está apenas 3 pontos da pré-Libertadores nesse momento, né? O Cruzeiro é o 7º colocado, 47 pontos, mas o Cruzeiro também pode ganhar a Sul-Americana, já garantiria a vaga automática na Libertadores do ano que vem, puxaria mais uma vaga. O Corinthians apenas 3 pontos, não vai contar com o Memphis Depay, né, que tomou o 3º cartão amarelo, e o Roberto saiu preocupando ontem também. E depois do jogo do Corinthians, às 4h30, em Bragança, o São Paulo empatou com o Bragantino 1-1. Resultado ruim para o Bragantino, que segue na zona de rebaixamento com 37 pontos. E o São Paulo numa situação confortável ainda de G6. Provavelmente São Paulo vai terminar entre os 5 melhores da competição. Chegou a 58 pontos, mas o resultado não foi tão legal assim para o Tricolor. Vamos ouvir a palavra de Ferreirinha do São Paulo. Pela situação do jogo, a gente ter saído atrás do placar, eu acho que fica um gostinho amargo, né, desse empate. A gente buscou a vitória desde o início do jogo, a gente começou um pouco abaixo que a gente vinha demonstrando nos últimos jogos, mas a gente vem trabalhando, a gente buscou a vitória o jogo inteiro, infelizmente não conseguimos. Agora é trabalhar, que sabe tem um Atlético Mineiro. Resultado que não é tão legal assim para o time do São Paulo. E à noite, o Palmeiras venceu o Bahia. O jogo foi com emoção até o fim na Fonte Nova, né? Fonte Nova que tinha recebido a seleção brasileira na terça-feira, depois recebeu esse jogo entre Bahia e Palmeiras. Flaco Lopes, Luciano Rodrigues e aí Rafael Veiga aparecendo como protagonista no fim do jogo. O professor Abel Ferreira conversou com a imprensa depois da partida para falar desse resultado importante na briga pelo título. Tivemos equilíbrio, tivemos resiliência, que é a imagem de marca desta equipa. Fomos capazes de lidar com todas as adversidades durante o jogo. E a verdade é que se houve jogos em que nós não tivemos tanta eficácia, e não nem foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, e houve jogos também em que nós devemos ser das equipas com mais golos anulados pelo VAR. A verdade é que hoje fomos extremamente eficazes, soubemos lidar e ser resilientes em momentos adversos do jogo, nomeadamente quando sofremos o golo. E nesta reta final o que conta para nós é ganhar, isso é o mais importante. Sendo que, como vocês sabem, nós não dependemos de nós estamos a fazer uma campanha melhor que o ano passado, mas como vocês sabem, o Botafogo está a fazer uma campanha brilhante e nós temos que continuar a fazer o nosso. Carlão, vitória importante do Palmeiras e a rodada ajudou demais, né? Então, o Palmeiras vai ganhando confiança aí nessa reta final, assim como no ano passado, Carlão. E no momento em que o Palmeiras domina, né? Já citei como exemplo o ano passado, esse ano também. O rival é o Botafogo, mas o time do Botafogo nesta temporada é um time melhor, mais qualificado, mas parece que não está sabendo lidar com essa pressão de ter o Palmeiras no encalço e também às vésperas de uma final de Copa Libertadores. E o Palmeiras só com o Campeonato Brasileiro, ele tem uma condição até melhor. E conseguiu diminuir essa diferença. Na próxima rodada tem um jogo vencível, né, contra o Atlético Goianiense. O Botafogo já tem o Vitória, que briga ali para escapar do rebaixamento. Ou seja, de repente o Palmeiras pode enfrentar o Botafogo até na frente do fogão, né, e consolidar esse título. Que jogo maravilhoso está se desenhando, né, daqui a algumas rodadas entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. O Botafogo foi brincar ou foi vacilar diante de um time errado. Ô, Júlio, como é bonito, né? A gente vê um gol de falta, né? Ontem o Rafael Veiga marcou um golaço. Gol clássico. Porque muita gente fala assim, é fácil marcar um gol de falta, é bem perto ali da área, tem a barreira, é só jogar a bola por cima ou tentar tirar do goleiro. Cara, tem que ter muita habilidade, tem que ter muita classe, tem que ter muita categoria. E ontem o Rafael Veiga, ele marcou um golaço
de falta, de bola parada. E quando a câmera fecha, até o mascote do Bahia, que é o Esquadrão, ele fica furioso quando vê a bola no fundo da rede. O especialista em mascotes, né? Como vocês podem perceber. E aí, Fábio No Scheib? momento Desculpa, Júlio. No momento complicado foi o gol do Veiga, né? O Palmeiras sofria muito no jogo, o Bahia era melhor, fez o gol, teve mais oportunidades, o Palmeiras não se encontrou no primeiro tempo e já no finalzinho o Veiga marca um golaço de falta realmente. O 7º gol dele em 7 jogos, está sendo decisivo mais uma vez. E no segundo tempo o Palmeiras voltou a não jogar bem, mas contou com a sorte, com a camisa também, né? Com aquele lema time da virada, conseguiu a virada no final, depois de uma entrada do Flaco Lopes de cabeça. Cruzamento do Vanderlei, 2 apostas do Abel Ferreira para a segunda etapa também. Palmeiras lutando aí. O Botafogo faz ótima campanha, mas o Palmeiras está atrás também, tentando esse título. Será que essa divisão aí de foco do Botafogo pode estar influenciando, né? Porque são 2 empates seguidos. O Botafogo não perde a X rodadas. Vem de uma invencibilidade legal, mas para quem tá brigando pelo título, dos últimos 6 pontos em disputa, o Botafogo ganhou 2. O Palmeiras ganhou 6. E aí você vai diminuindo aos pouquinhos. O Palmeiras faltam 4 rodadas e é uma diferença de um jogo, né? É uma diferença de uma vitória, basicamente, entre um time e outro. Só que não tem como você não se concentrar, né, Carlão, numa final de Libertadores que seria o título mais importante da história do Botafogo. Realmente é uma situação complicada que vive o Botafogo, porque são 2 títulos importantíssimos, né? O Botafogo, apesar de ser um gigante, mas é carente de títulos do tamanho de um brasileiro, de um tamanho de uma Copa Libertadores, e creio que isso atrapalha sim, né? Porque você precisa ter um time titular no Brasileirão com a necessidade da vitória, com a obrigação da vitória. Você foi feliz, Júlio, quando fala o problema, né, de brigar lá na frente pelas primeiras colocações, é a necessidade de vencer a cada jogo. Não tem, empatou fora de casa. Não, tropeçou diante do Atlético Mineiro. Em uma outra situação seria até um resultado louvável, mas diante do que o Botafogo tem pela frente, foi um tropeço, né? E ao mesmo tempo pensar nesta Copa Libertadores. Realmente eu acho que é um problema. E o Palmeiras, que sempre conviveu, né, com várias competições ao mesmo tempo, só tem o Campeonato Brasileiro. E apesar da torcida sonhar com Libertadores, sonhar com outras competições, neste momento eu acho que é importante o Palmeiras focar apenas no Brasileiro, e está há algum tempo assim, e por isso briga de uma maneira muito forte pela conquista do título. E neste momento, Júlio, aquela coisa de palpite, aquele papo de botequim, eu acho que o Palmeiras está mais preparado para conquistar o título brasileiro do que propriamente o Botafogo, que é o líder. Lembrando que os 2 times necessitam só de si para ser campeão, dependem só de si, né? Se o Botafogo, como o Palmeiras tem esse duelo com o Botafogo, o Palmeiras vencendo os 4 duelos, sairá campeão, assim como o Botafogo também ainda na frente tem a possibilidade de ser campeão, dependendo apenas de si, né? Até na próxima rodada, né? Tava dando uma olhada aqui, o Botafogo tem um jogo importante nesse sábado contra a Vitória, em casa, é inegociável vencer. E aí o Palmeiras sai para jogar com o Atlético Goianiense, que já está rebaixado. Então, provavelmente, no campo teórico, o Palmeiras vai ganhar. Então, assim, os times jogam no mesmo horário. Seria muito ruim para o Botafogo tropeçar em casa e ver o Palmeiras passando. Até porque se o Botafogo empata e o Palmeiras vence, o Palmeiras assume a liderança no número de vitórias. Então, o Botafogo, para ir tranquilo para o outro jogo, que é o confronto direto, que é no dia 26, na próxima terça-feira, o Botafogo precisa chegar liderando. Até porque o Palmeiras vai no tudo ou nada nesse confronto da próxima terça-feira, no dia 26, no Allianz Parque, e aí o Botafogo consegue pensar com mais calma. Se ele chegar na final da Libertadores na liderança do campeonato, consegue virar a chave com mais calma. Mas realmente o torcedor botafoguense, eu conheço alguns, já estão preocupados, já começam a ficar desanimados. É complicado, viu, Carlão? Ô Júlio, rapidinho, até antes do repórter CBN. Sim. O Botafogo, ele cometeu 2 erros. Quais foram? Que no final, a gente pode falar, poxa, aqueles 2 tropeços, contra Cuiabá e contra o Criciúma, né? Tropeços imperdoáveis. Mas o Palmeiras também tropeçou em casa com Vitória, né? Com Vitória. Com o Fortaleza foi tropeço? Não sei, o Fortaleza é um postulante ao título, então eu acho que é um resultado que a gente pode até considerar como normal. Agora, Criciúma e Cuiabá, neste momento, resultados imperdoáveis pro Fogão.
É isso aí. Daqui a pouco tem as participações pelo nosso WhatsApp. Pode ir mandando você também a sua participação. 991869070, 991869070. Fique à vontade para participar, que daqui a pouco estaremos registrando aqui e tentando entender essa reta final de Série A do Campeonato Brasileiro. E só parabenizar mais uma vez as meninas do Palmeiras, futebol feminino, Palmeiras campeão paulista. Pela primeira vez ganhou do Corinthians no mata-mata. O jogo foi no brinco de ouro, né? Por conta de uma preocupação da Polícia Militar em um possível confronto das organizadas lá em São Paulo, porque tinha jogo do Corinthians. Mas nos pênaltis, o Palmeiras ganhou 2-1 no tempo regulamentar, 2-0 nos pênaltis. Parabéns ao time feminino do Palmeiras. Agora 11h31. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Pense Bem, vá de Honda. Corra para a Honda Daruge e faça o melhor negócio agora. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Quinta-feira, 21 de novembro de 2024. A arrecadação do governo federal em outubro teve aumento real próximo de 10% e atingiu quase 248 bilhões de reais. A base de comparação é o mesmo período do ano passado. O montante é o mais alto para o mês desde o começo da série histórica da Receita Federal em 1995. O resultado ocorreu depois da adoção de uma série de medidas, como a tributação de fundos exclusivos, a retomada da taxação de combustíveis e a limitação no pagamento de precatórios. A Receita Federal também mencionou o crescimento da economia como fator que influenciou o desempenho. Os próximos dias serão de chuvas intensas na maior parte do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ao menos 17 estados e o Distrito Federal devem registrar volumes significativos. O IMET emitiu alertas de perigo potencial e perigo com atenção, focada nos estados do Centro-Oeste e Rondônia, onde os ventos podem chegar até 100 km por hora. A Black Friday de 2024 deve movimentar 5 bilhões 220 milhões de reais. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio. Se a projeção se confirmar, haverá um crescimento de 0,4% na comparação com o desempenho do setor em 2023. A Black Friday foi incorporada ao calendário varejista brasileiro em 2010. Um dos destaques das promoções é a ascensão do e-commerce. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, passou a noite no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, depois de se sentir mal. O dirigente veio ao Brasil para participar da cúpula do G20 no Rio. Ele vomitou e teve dores de cabeça. O diretor da OMS foi internado no fim da tarde de quarta-feira e liberado por volta das 8 da manhã de hoje. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Em São Paulo, informações com Gabriela Rangel. Oi, Gabriela. Olá, Fernando. O ministro do STF, Gilmar Mendes, defendeu a punição de qualquer tentativa de atentado contra o Estado. O ministro justificou, abre aspas, que a tentativa de qualquer atentado contra o Estado de Direito já é em si criminalizada, já que é um crime consumado. Até porque quando se faz o atentado contra o Estado e ele se consuma, ele já não mais existe.
Então, ele classificou aí como óbvio que se pune a própria tentativa, fecha aspas. O ministro fez essa declaração a jornalistas depois de participar da abertura do congresso da Abrange, que é a Associação dos Planos de Saúde, que é realizado aqui na capital paulista, uma declaração que faz referência à investigação da PF, que apontou um plano para assassinar o presidente eleito Lula, a Alckmin, o vice, e também o ministro Alexandre de Moraes, um plano que envolvia armas, envenenamento e uso de explosivos. Nesse evento, Fernando, é perceptível como o esquema de segurança está reforçado hoje. Tem uso de cão farejador, porta detectora de metais e uma equipe especializada da Polícia Civil de São Paulo para a operação de alto risco. O ministro Gilmar Mendes ainda criticou o projeto de anistia. Disse que não faz sentido falar de anistia diante da gravidade do delito e dos delitos que estão sendo investigados. Fernando. Obrigado, Gabriela Rangel, em São Paulo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Mandar um abraço aqui pro Éder. Acredito que o Botafogo não vai aguentar. O Ricardo tá dizendo aqui, o Hulk disse que o Luiz Henrique não é ninguém na seleção brasileira, mas o que o Hulk fez pela seleção brasileira só perdeu o pênalti. Rapaz, o bicho tá pegando. Até o Eliel Almeida veio falar dessa treta aí do Hulk com o Luiz Henrique, hein, Eliel Almeida? Eu achei bom dia pra você, pros demais que estão aí, né, fingindo que estão, enfim. Bom dia pros ouvintes. Cara, eu vou ser honesto pra você, Júlio. Eu achei, ontem eu assisti o jogo, o Botafogo começou a botafogar. O que isso quer dizer? Começou a patinar. Começou a sentir a pressão do Palmeiras. Ele entrou muito pilhado, muito pilhado. Os caras não conseguiam acertar o gol. E, aliás, o Ederson ontem, uma partida maravilhosa. Eu tenho uma sugestão pro Fábio Scheib, que tá aqui com a gente, tá lá nos lados do Palestra Itália. Tem como trocar o Everton pela Tapia? Goleirão, né? O Everson. Faz 3 anos já no Atlético Mineiro. Não, tô falando do Everton do Palmeiras, ô Scheib. O Everton do Palmeiras pela Tapia. O Everton é um goleiro de seleção brasileira. A Tapia é de seleção colombiana. Pegou 3 pênaltis ontem, a goleira do Palmeiras, deu o título do Palmeiras no tricampeonato, mas o Everton é um goleirão. Ontem foi bem também no jogo do Bahia. Foi. Goleirão. Eu vi o primeiro gol, foi super bem. Chegou 2 anos depois. Gente na frente. Com certeza, é difícil, né? Não, o Scheib, ele blinda o Palmeiras. Ele blinda o Palmeiras porque é um momento importante pro Não, Palmeiras o Everton também. é um bom goleiro, sim. Agora a Tapia é goleiraça, hein? E a Paty Maldaner também, viu? Baita jogo, uma bela jogadora. Bela jogadora. Vitória inédita do Palmeiras no futebol feminino. Primeira vez o Palmeiras ganha do Corinthians no mata-mata, né? Então, assim, 2024 é mais um ano bom para os palmeirenses, Júlio Almeida. Ô, Júlio, sabe o que eu queria falar contigo, cara? O quê? Quero falar com você, quero falar com o Lupe, com o Carlão, com o Scheib, com a galera que tá ouvindo o CBN Esportes, que tem um sonho de ter um carro zero. Quem não tem um sonho de ter aquele carro com cheiro de novo, sabe? Aquele cheiro de plástico. Se liga então na Black Friday da Chevrolet. Descontos de verdade para carros de verdade. Olha só, na linha Onix tem versões com taxa zero em até 30 vezes. Olha só, se você conseguir dar uma entrada lá e quiser financiar com taxa zero em até 30 vezes, isso mesmo, 30 meses, taxa zero para um Chevrolet que tem Wi-Fi nativo. Já pensou se tem um carro com internet, velho? Mas não vai mexer no celular enquanto tá dirigindo, hein? Pelo amor de Deus. 6 airbags, motor turbo, rodas de liga leve, câmera de ré e o valor é tão bom quanto o carro a partir de R$ 79.990. R$ 79.990, um Onix com Wi-Fi nativo, 6 airbags e motor turbo. Você quer mais praticidade? Que tal um Tracker no precinho? Esse carrão tem Easy Park. Sabe o que é Easy Park, Júlio? Sabe o que é? Aquele esquema que é uma tecnologia que faz o seu carro estacionar sozinho. Isso é muito fácil. Parou de negócio de baliza, sofrer aquela lá. Preocupação, tem onde que eu olhar, vou parar, exato, como vou parar. Olhar no retrovisor para ver se vê a bunda do outro carro. Não, Easy Park, que você tem a tecnologia que seu carro estaciona sozinho,
teto solar, frenagem automática de emergência e motor turbo. Os Tracker está com desconto de R$22 mil e taxa zero em até 30 vezes. Viu só? É desconto de verdade na Black Friday Chevrolet. Então vá agora até a concessionária Chevrolet mais perto de você ou acesse chevrolet.com.br e não esqueça, Paz no Trânsito começa com você. Boa, Eliel Almeida. Chegou a hora de atualizar meu Onix, né? Então, aproveitar a oportunidade. Com Wi-Fi, meu velho. Já pensou? Vamos voar. Grande Eliel Almeida. Ô, Júlio. Pois não, Antônio Lupe. Eu também queria só um espacinho aqui para parabenizar também as meninas do Unimed Campinas Basquete, porque ontem conseguiram uma vitória importantíssima em cima do Ituano fora de casa, fechou a série em 2-0 e está classificado para decisão do Campeonato Paulista feminino. Aê! O Unimed Campinas Basquete aguarda o vencedor de Santo André e o SESI Araraquara. O Santo André está vencendo a série por 1-0, venceu lá em Araraquara e agora joga no ABC Paulista. Forte, surpreendente mesmo, até pela vantagem que foi no placar lá no primeiro jogo. Se Santo André vencer domingo, aí também garante vaga na final e vai enfrentar a equipe de Campinas. Então, desejar aqui parabéns para as meninas. Casanova, mais uma vez, 22 pontos. A Isa Sangali também, mais um duplo-duplo. Marcou 15 pontos, pegou 12 rebotes. Então, assim, uma campanha muito legal. Parabéns a Carla Costa, que foi jogadora, é a presidente do Unimed Campinas Basquete, em busca desse título inédito para o projeto. Lembrando que em 2018 era outro patrocinador, mas Campinas conquistou a LBF, agora querendo também mais uma taça, a taça do Campeonato Paulista, Júlio. Pois é, aliás, eu tenho a impressão que Campinas sofre mais contra o Santo André, né? O jogo, por exemplo, contra o Ituano era um jogo dificílimo, o Campinas jogou muito bem. Contra o Santo André na primeira fase foram jogos delicados, mas as meninas conseguiram 2 grandes vitórias, estão embaladíssimas para a grande decisão. Boa sorte aí para o Unimed Campinas, que consiga o título para nossa cidade, que agora aposta todas as fichas no basquete, no vôlei, no futebol. Está difícil. E já, Antônio Lupo, você vai atualizar informações da Ponte do Guarani. Alberto Valentim, Alan Al, tem tudo isso para você atualizar, ok, Lupe? Combinado. Daqui a pouquinho eu trago as quentinhas de Ponte Guarani. Ah, que beleza. Agora 11h42 minutos. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei.
Ontem, o Goiás, em um jogaço, venceu o Praia Clube por 3-2. Hoje, mais 2 jogos. O Blumenau encara Suzano e o SESI Bauru encara o Joinville. Blumenau e Suzano às 6h30, SESI e Joinville às 9h30 da noite. E no sábado, o Vôlei Renata entra em quadra. Às 9h30 da noite, o time de Campinas encara São José no ginásio do Taquaral. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, Antônio Lupe, agora informações do futebol de Campinas e muita expectativa em relação aos técnicos de Guarani e Ponte Preta em 2025, né, Lupe? É isso, Júlio. O planejamento para 2025 já começou, mesmo ainda com a última rodada da Série B que acontece agora no final de semana, a Ponte jogando na sexta e o Guarani no domingo. As duas equipes foram rebaixadas para a Série C do Campeonato Brasileiro e já estão com a cabeça no ano que vem. A gente começa falando, Júlio, do Guarani, porque o Bugre ele tem um jogo importante para o campeonato. Enfrenta o Ceará, que briga por acesso. Aliás, a diretoria do Vozão até pediu uma carga maior, porque a expectativa de público dos torcedores do Ceará é muito grande, até por conta dessa possibilidade de acesso. Mas o Guarani não deve aumentar a carga destinada ao torcedor cearense. Cerca de 2.000 ingressos aí à disposição para o torcedor do Ceará que quer acompanhar o duelo no domingo às 6h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos falar sobre o futuro de Alan Al. O Alan Al ele já demonstrou o interesse em permanecer no Guarani. A diretoria do Guarani também já demonstrou interesse na permanência do treinador, mas tem algo que precisa ser ajustado. Como o Guarani foi rebaixado, o orçamento é muito menor para a temporada do ano que vem. E na primeira conversa ali entre diretoria e o Alan Al, tem um impasse grande que é a questão salarial. A informação que eu recebi é que existe aí nessa negociação uma queda, né, uma diminuição de cerca de 50% do ordenado, uma palavra antiga, né, em relação a salário do técnico Alan Al. E isso pode dificultar a permanência do treinador no Campeonato Paulista e também na Série C. O Alan ele teve propostas, o Água Santa chegou a consultar o treinador, mas ele não aceitou o convite, tanto é que o Marcelo Cabo foi anunciado como treinador lá da equipe de Diadema. Então existe um impasse nessa renovação. Uma nova conversa deve ser realizada nos próximos dias. Acredito que até antes do jogo contra o Ceará, até para que tenha um desfecho, porque com certeza na coletiva pós-jogo vão perguntar se o Alan Al vai ficar, se já teve esse contato. Então a diretoria do Guarani, até para que ele, se for o treinador, já começa a participar também desse processo de montagem do elenco para a temporada do ano que vem. Mas, pelo que tudo se desenha, se essa proposta for mantida da redução salarial de aproximadamente 50% do salário do Alan, acredito que dificilmente ele continua no Brinco, viu, Júlio? Bom, é uma situação difícil, né, Carlão? Porque o Guarani ele vai ter um impacto muito grande na folha, isso é comum, normal, por conta do rebaixamento, mas seria importante para o Guarani, pensando assim em organização, porque essa transição para a Série C é difícil. Quando o time tem essa possibilidade de continuar com o trabalho do técnico, eu acho que é um ponto que facilita. Até porque o Al, se a gente for trazer o recorte do Alan Al, embora ele tenha uma parcela de culpa, ele é um dos menos culpados desse rebaixamento, né? Eu tô com você, Júlio. Eu até estava falando assim, que o Alan Al termina a temporada valorizado. Não, acho que até peço desculpas. Não seria essa a palavra, né? Uma valorização de um profissional que foi rebaixado. Eu fico com essa sua análise de que o Alan Al
talvez tenha sido o menor dos culpados, ou uma pequena parcela de culpa pelo que aconteceu, até porque ele pega a equipe no segundo turno. Agora, se traçarmos um paralelo do segundo com o primeiro turno, e o segundo ele é comandado pelo Alan Al, é claro que houve uma melhora significativa. Talvez se o Alan estivesse desde o início, o Guarani não teria caído para a terceira divisão. Então ele tem esse álibi para negociar com a diretoria. Mas diante desta situação financeira, essa queda, né, no orçamento, eu acho difícil. Eu acho difícil a permanência do Alan Al. Seria importante. Eu acho que ele coordenar esse processo de Série C, de preparação para uma Série A1 e depois a transição para a Série C, e isso vai ser desafiador para o Guarani. E o Alan Al, como já conhece o ambiente do Guarani, né, já conhece como funciona, né, o mecanismo do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, seria importante ele coordenar, ele comandar este projeto. Mas eu acho difícil até pelas propostas, pela maneira como o Alan termina a Série B com o Guarani, e principalmente essa redução no orçamento, porque, por exemplo, chega uma proposta de 100 mil para o Alan Al, ele vai conversar com o Guarani não vai ter condição de pagar um salário astronômico para o Alan Al em virtude desta queda. Por isso, não vejo com otimismo a permanência do Alan, embora necessária. Eu acho que seria muito importante a permanência do treinador para coordenar esse projeto 2025. E aí, Fábio Scheib, a grande preocupação também do torcedor é se o Alan Al não ficar, né, quem assumiria o time? O Guarani esse ano sofreu muito com essa questão dos técnicos, né, Fábio? Mais de 4 treinadores esse ano, né? E o tempo está correndo, né? O Guarani foi rebaixado já na semana passada. A gente sabe que tem esse último jogo ainda, que vale pela dignidade do campeonato, por respeito ao campeonato também. O Guarani tem que entrar com força máxima, mas já pensando no Paulistão, que começa dia 15, né? Dia 15 de janeiro, Paulistão. Então, menos de 2 meses, o Guarani tem que reformular, vai ter baixo orçamento, mas precisa focar justamente nisso. Se eu fosse a diretoria do Guarani, eu mediria esforços para justamente contar com o Alan Al por tudo aquilo que vocês disseram, né? Para o segundo turno, que deu esperança para a torcida bugrina para poder sair da lanterna da competição, acabou não conseguindo, mas já conhece também muito bem o clube agora, nesse tempo, e se mostrou um cara correto ao assumir a bronca no final naquela coletiva, quando foi decretado o rebaixamento com o Amazonas no Brinco de Ouro. Maravilha. Em relação à Ponte Preta, Lupe, Alberto Valentim é o nome, né, que todos esperam aí na diretoria nos próximos dias. Enquanto isso, a Ponte se prepara para pegar o Avaí na sexta-feira. Amanhã é a saideira, né, da Ponte Aniversário Preta. do Carlão. Aniversário do Carlão, comemora mais um ano de vida, assistindo a Ponte Preta se despedir ou dar um até logo, pelo menos é isso que a gente espera para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque a Macaca foi rebaixada para a Série C. Em relação ao time, Júlio, não sei o que o João Brigatti está pensando, né? Tem que colocar toda a rapaziada que tá lá, porque assim, não é porque caiu que também vai todo mundo embora. Claro que haverá uma reformulação muito grande. Inclusive, tem uma matéria bem legal do Globoesporte.com, que é legal, mas ela é preocupante, porque muitos jogadores do atual elenco têm contrato pro ano que vem. Então aí cabe à diretoria saber quais atletas vão permanecer e de que forma rescindir o contrato de atletas que não estão nos planos, mas que têm vínculo para o ano que vem. Em relação a reforços, né, e essa questão do treinador, o Valentim é um nome que agrada a diretoria da Ponte. Tem alguns detalhes que precisam ser conversados para firmar um acordo, firmar um contrato que seja bom para os dois lados. A Ponte, ela espera toda essa definição, se tudo der certo, anunciar o treinador até, no máximo, no início da semana que vem. Não ficarei surpreso do anúncio acontecer nas próximas horas, porque a gente sabe que o futebol, as coisas são muito dinâmicas. Júlio Nascimento, Carlão de Freitas, Fábio Scheib e ouvinte do CBN Esportes. Em relação a reforços, o Arthur já passou por exames, mas também é aguardado outros atletas aí contratados para a temporada do ano que vem. Mesmo ainda com uma rodada, né, a Ponte já começa a buscar reforços para a disputa do Campeonato Paulista e também para a Série C do Campeonato Brasileiro. A informação do Lucas Rossafa é que um jogador que também deve acertar com a Ponte é o Rodrigo Souza, meio-campista, jogou pelo São Bernardo, experiente, 37 anos, acompanhei bons jogos do Rodrigo pelo Bernô contra os clubes de Campinas e, se tudo der certo, também é um jogador que pode reforçar a Macaca no ano que vem, Júlio.
Muito bem. E aí, Carlão de Freitas, a Ponte também começa a se movimentar nos bastidores, né? Se movimenta nos bastidores, né? Através das redes sociais eu percebo assim muitos questionamentos com relação aos nomes que estão sendo citados, né? Com relação à parte técnica, né? Com o Alberto Valentim, as contratações, mas eu acho que o torcedor pontepretano ele vai ter que se adequar ao momento, né? Então são nomes que são pertinentes ao que a Ponte vai disputar ano que vem, ao principal objetivo da Ponte, que é o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O Rodrigo Souza também, né? Eu tô com o Lupe nos jogos em que eu trabalhei do São Bernardo contra as equipes de Campinas, ele se destacou, mesmo com 37 anos. Eu acho que hoje o futebol ele se tornou tão físico, né? E o cara que consegue se cuidar, ele tem aí uma carreira longeva, né? Já visto o Fábio no Fluminense, tem 44 anos e jogando em alto nível, né? Então eu não me apego muito a esta situação, me apego mais à qualidade e ao ritmo de jogo, né? E o Rodrigo Souza não é aquele cara que joga fica 4, 5 de fora. É um cara que, apesar de ser um volante defensivo, não é um cara que costuma desfalcar as equipes em virtude de cartão. Seria um bom reforço, até para liderar esse time da Ponte para o projeto de 2025. Com relação ao Alberto Valentim também, eu acho que são duas partes que uma precisa da outra, talvez, né? A Ponte precisando se recuperar, dar uma resposta, e o próprio Alberto se recuperar na carreira, né? O Alberto não está conseguindo consolidar um trabalho, ter qualidade em um trabalho. Já visto os últimos clubes, ele não conseguiu ter sucesso, e ele tem competência, né? Os resultados do Alberto, principalmente no início de carreira, com o Botafogo, com o Palmeiras, são resultados importantes. Então, acho que se houver aí uma negociação, um fechamento de negócio, eu acho que é um momento em que a Ponte Preta precisa se recuperar e o Alberto também. Unindo esta situação, entendendo até alguns questionamentos por parte da torcida, mas eu acho que é importante para o Alberto, principalmente, por iniciar um trabalho em um clube forte, em um clube do estado de São Paulo, de Série A1 de Campeonato Paulista, para ele alavancar novamente a carreira. Fábio Scheib, quero te ouvir também sobre esse planejamento da Ponte. A reformulação deve bater a 80% do elenco. Quem é que você manteria aí, Fábio, desse atual elenco da Ponte para 2025? Acho que está caindo agora a ficha da Ponte, realmente, né? Que aconteceu, a Ponte sendo rebaixada no domingo e agora está juntando os cacos e visando já essa reformulação. Eu ficaria com o Pedrão, goleiro, né? Que se mostrou um cara até confiável em certos momentos. O Elvis, acho que difícil ficar, era um cara camisa 10 da Ponte, mas também no final da temporada já deu parecer estar cansado já de estar na Ponte Preta, a própria torcida criticando também, mas seria importante um cara ali que poderia ser um pilar, né, do time ali no meio campo. O Elvis, eu acho que a Ponte deveria fazer esforço para mantê-lo, e na frente a gente sabe que é muito difícil, né, mas o Gé, como aquele faro de artilheiro que teve durante o tempo que jogou, poderia se manter, mas pro Paulistão acho viável, mas depois é muito complicado. Mas tem que ter uma espinha dorsal, né? A Ponte reformulando. Acho que a reformulação da Ponte vai ser maior que do Guarani, mas a Ponte agora tem que visar já o ano que vem e deixar as lamentações de lado, né? É isso. Começar a pensar em projetar 2025. Pois não, Lupe? Só essa situação dos jogadores com contrato para o ano que vem. Os jogadores com contratos mais longos, né? Vou pegar a lista aqui. O Pedro Rocha até 2026. O William, que também é goleiro, foi contratado em 2025. Edson, zagueiro da base, até 25. Matheus Silva, zagueiro, até dezembro de 25. Meu Deus. Nilson Júnior, dezembro de 25. Sérgio Rafael, olha, dá pra jogar com 3 zagueiros, hein? Até abril de 25, até o final do Campeonato Paulista. João Gabriel da base, até 27. Luiz Felipe, até 2028. Tomás Luciano, prazer, 2025. Jean Carlos, 2026. Guilherme Nicolodi, até junho de 25. Emerson, volante, até abril de 25. Castro, volante, até abril de 25. Elvis, até novembro de 2025. André, que é da base, até 12 de 25. Everton Brito, até abril de 25. E Gé, até 2027. Meu Deus. Vida dura, complicado demais. Bom, agradecer aqui rapidamente a galera que está participando pelo nosso WhatsApp. Bom dia, equipe Esporte CBN, sou o professor Moacir. Estou aqui na escuta do programa, parabéns, obrigado.
O meio da ponte despencou com a saída do Matheus Jesus. Manda aqui o Conrado, lembrando da grande Matheus Jesus. O Emerson tá dizendo que... tá perguntando se o Brigatti quem vai dirigir o jogo amanhã. Sim. Abraço pro Carlão Fernandes. Será que o Botafogo está sentindo o Palmeiras... Não, pô. Ô, Carlão, aí você me derruba, velho. Ainda bem que eu parei a tempo. Ainda bem que eu parei a tempo. Fala aí, Alexandre do Nova Europa. Nossa, que milagre o Eliel aparecendo neste horário. Pois é, um pós-feriado, bem descansado, gera milagres mesmo. E claro que a situação no Campeonato Brasileiro da Série A também. Gente, 4 horas tem Arena com ele, hein? Eliel Almeida e companhia. A gente volta amanhã às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. Seria tão otimista. Eu também. Boa tarde. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Pense Bem, vá de Honda. Corra para a Honda Daruge e faça o melhor negócio agora.